Saudades, Boston, saudades. Oi gente, aqui é a Diana e eu voltei pra comentar com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre como é estudar inglês fora do país. Pra quem não sabe, em 2012, no primeiro semestre, no finalzinho de janeiro de 2012, eu fui pra Boston, nos Estados Unidos, e passei 6 meses lá, 5 meses e uma coisinha assim, mais ou menos, estudando inglês. Fazer intercâmbio sempre foi assim, um dos meus sonhos da vida, assim, tipo, uma das minhas metas até morrer era fazer um intercâmbio. Então eu aproveitei o fato de eu querer muito fazer um intercâmbio e de eu ter vontade de estudar inglês fora, porque eu nunca tinha estudado numa escola de inglês mesmo, né? Eu aprendi inglês em casa, então fiz poucas aulas de conversação e tal. Então, como eu não tinha assim uma formação em inglês, então aí eu queria aproveitar, juntar as duas coisas e me mudar daqui. Se você quiser saber outras dicas de como estudar inglês em casa e tal, né, enfim, etc, todas essas coisas, eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, dando essas dicas pra vocês, que eu espero que ajude todo mundo. Mas voltando, aí eu entrei em contato com a agência de intercâmbio e eu tinha recebido várias indicações da CI, né, falando da CI, que a CI era muito boa. E eu vou deixar aqui embaixo o link pro site deles, não é um publi, tá, gente? Assim, é só porque eu fui pela CI mesmo. Uma das cidades que estava disponível lá era Boston. Então, aí, assim, eu escolhi a cidade meio às cegas, sabe? Eu nunca tinha assim, pensado em Boston, sabe? Eu só sabia que eu queria ir pros Estados Unidos. Aí quando a menina disse que lá nevava, lá tinha Harvard, MIT, que era uma cidade totalmente estudantil e etc. Aí eu me empolguei pra ir. E eu sou de Ceará, né, gente? Então aí eu fiquei doida pra ver neve. No fim de janeiro de 2012, lá fui eu, rumo aos Estados Unidos e a coisas totalmente desconhecidas, porque eu estava indo sozinha, viajar sozinha pela primeira vez. Tipo, sozinha mesmo. O nome da minha escola era The New England School of English, que é NESE, né? O pessoal chamava lá de NESE. E era uma escola muito legal, todos os professores eram bem receptivos, o pessoal era muito receptivo. Então eu adorei o ambiente e a escola fica localizada num lugar muito legal, que é a Harvard Square, que é tipo assim, todas as sedes da escola, todos os prédios da escola onde tinha aulas, ficava tipo nos arredores de Harvard, sabe, do campus de Harvard. Então, gente, vocês não sabem, a minha felicidade quando eu descobri que o prédio onde eu ia ter aula era assim, a 2 casas da Harvard Bookstore. Vocês não estão entendendo a minha felicidade. Eu fiquei assim, não, tá brincando comigo, não é possível. Eu surtei, gente, na hora, assim. Eu só queria viver dentro da Harvard Bookstore e nunca mais sair. Se deixasse, eu tava lá até hoje. Antes de ir, eu fiz alguns meses de aulas particulares. Foram poucas aulas, assim, mas eu fiz alguns meses de aulas particulares só pra treinar minha conversação, porque eu fiquei com muito medo de chegar lá e não saber falar nada, sabe? Tipo assim, eu chegar e travar totalmente, eu ficar tipo... Então aí eu acabei, né, não, vamos lá, vou ter umas aulinhas só pra eu, né, deslanchar assim na conversação e não ter tanto problema na hora. Quando você chega na escola, eles fazem um teste de nível, que é pegar e saber em qual nível você tá no inglês, né, se você fala bem, se você fala mal, mais ou menos, não sei o que. Então eles fazem vários testes. Um foi de gramática, o outro foi de listening, que é pra você ouvir e dizer o que tá sendo dito, né, lá na hora. E o outro foi de redação, né, o writing. E, gente, assim, foi bem simples o teste até, tipo, eu tive algumas dificuldades e tal, e aí me colocaram num nível, assim, intermediário, sabe, na hora. E todos os dias eu tinha aula de inglês, das 8 da manhã às 3 da tarde. Era gramática, aí listening and conversation, que é escutar e falar, né? E reading and writing, que é leitura e escrita, né? E as aulas são muito legais, porque os professores são muito legais. Uma outra, assim, né, que eu peguei um professorzinho mais chato e tal, mas isso acontece, né? Acontece nas melhores famílias. E é bom que você tem contato com várias culturas, né? Porque na sua sala é, tipo, super misturado. Tinha muito árabe na minha sala, por exemplo. Muito. E o bom dessas escolas de inglês fora é porque eles batem muito na tecla de, tipo assim, only English, sabe? Tipo, só pode falar inglês. Se você vê um brasileiro ali, você começar a conversar ali, oi, tudo bem, não sei o que, a professora vai falar only English. Aí você tem que pegar e falar só em inglês, sabe? É muito estranho, gente, falar inglês com brasileiro, mas você precisa tentar, apesar de ser difícil. Agora, alguns conselhos para quem quer estudar fora. Primeiro, tente escolher uma cidade legal, sabe? Tipo assim, a cidade que tenha coisas pra fazer e tal, que seja linda e maravilhosa, assim, meu Deus do céu. Mas também tente escolher uma que, assim, se você estiver indo pra estudar inglês, certo? Então você tem que mesmo tentar ao máximo se focar no inglês, entendeu? Porque brasileiro tem todo canto, então você acaba encontrando brasileiro e falando português e etc.
mas algumas cidades têm mais. Então eu não sabia que Boston tinha tanto brasileiro, senão provavelmente, talvez, quem sabe, eu teria escolhido outra. Mas apesar disso, eu não me arrependo. Mas tente encontrar uma cidade, assim, escolha uma cidade massa, mas que não tenha tantos brasileiros, sabe? Pra você se focar mesmo no inglês. 2. Vá conhecendo um pouco da cidade e um pouco da escola também. Antes de eu ir, eu fucei toda a cidade de Boston pelo Google Maps. Eu olhei tudo, olhei todos os pontos turísticos e comprei guias e comprei um monte de coisa, porque, eu queria muito conhecer a cidade bem. E também eu entrei no Facebook e no site da NESE pra ver depoimentos de alunos, pra ver se é isso mesmo, se era legal e tal. Então, assim, eu fui pra lá um pouco mais tranquila. 3. Procure se preparar antes de viajar, assim, no quesito de saber o inglês, nem que seja, assim, o básico pra você saber se virar, porque você indo com muito básico, você vai ter muita dificuldade na hora, sabe? Então tente pelo menos assim ter o inglês que você consiga conversar com as pessoas e consiga obter informações e tal, pra não ter muita dificuldade, senão você vai acabar tendo muito problema no seu intercâmbio. E de preferência, gente, vá com 21 anos pra você poder aproveitar as coisas melhor, principalmente se você gosta de festa, porque lá geralmente você só entra em festa com 21 anos. Então, assim, se você gosta de festa, gosta de balada e tal, baladação, tente ir com 21 anos. Eu fui de 19 pra 20 e eu me arrependo um pouco, sabe, de ter ido com essa idade. Eu queria, assim, depois que eu pensei, assim, me toquei, caramba, eu podia ter ido mais velha, sabe? Então, mas enfim, né, já foi ótimo mesmo assim. 4. Se possível, converse com pessoas que já fizeram intercâmbio pra, né, elas contarem pra você como é que foi a experiência, tal, sabe? Assim, só pra você se sentir mais seguro, se é isso mesmo que você quer, não sei o que. Eu acho que vai ser bom pra você conversar com outras pessoas. E o 5º conselho é: fique longe dos brasileiros, gente, sério. Eu sei que é muito difícil, a gente tende a ir se encontrar a ficar perto de brasileiros porque é a zona de conforto e tal. Mas, gente, tente se afastar um pouco, sabe? Eu sei que é difícil porque você tá lá e a pessoa fala português e não sei o que. Mas, gente, se você tá lá pra estudar inglês, por favor, tente se focar só nisso, como eu já disse, porque é muito importante, senão o seu intercâmbio não vai ter valido a pena, sabe? Pelo menos eu vejo assim, entendeu? E aí vai ser até bom, porque aí você vai conhecer outras pessoas, de outras culturas, você vai conhecer coreano, japonês, chinês, árabe, italiano, francês, todo mundo, sabe? Então você vai ter um monte de gente, assim, de outras culturas, seus colegas, sabe? Então é bem legal. E uma coisa, assim, que ajuda bastante nesse quesito é você ficar em casa de família. Porque, por exemplo, eu passei um mês no dormitório. E o meu dormitório tinha muito brasileiro. Gente, eu falava português o tempo inteiro. Eu só não falava com a minha roommate, que era chinesa. Mas, eu falava português o tempo inteiro. Então aí eu falei, não, vou pra casa de família, porque eu não aguento mais falar português. Não tô aqui pra falar português. Então aí eu fui pra casa de família. A melhor coisa que eu fiz, porque eu era a única brasileira na casa inteira. Assim, na casa inteira. Era só árabe e uma venezuelana. Pronto, acabou-se eu. Sabe? Então aí foi ótimo. O meu inglês melhorou bastante e valeu muito a pena, sério mesmo. E por fim, gente, se divirta, vai ser a melhor experiência da sua vida, sabe? Vale muito a pena, apesar de eu ter tido algumas dificuldades durante o meu intercâmbio, eu me sentia muito sozinha e etc, mas não vem ao caso. Foi a melhor experiência da minha vida, assim, eu morro de vontade de voltar em Boston pra ir em todos os lugares que eu já fui, sabe, lá. Então, assim, gente, eu morro de vontade, né? Quem sabe em breve isso aconteça, né? Quem sabe. Mas, gente, se divirta, se jogue, entendeu? É uma experiência maravilhosa. Aproveite cada minuto, aproveite cada coisa da cidade. Não fique em casa, vá pra rua, vá conhecer todos os lugares, vá conhecer pessoas e é maravilhoso. Isso independente do país que você for, certo? Eu tô falando dos Estados Unidos porque eu fui pra lá, né? Então, bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu queria conversar com vocês sobre isso, mas eu nunca parei pra pensar assim, o que eu vou falar e tal. Então aí eu resolvi, bati o pé e decidi falar com vocês. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aqui embaixo que eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre esse assunto, porque eu gosto muito de conversar sobre isso, eu adoro. Então deixa aqui embaixo que eu vou ler tudo e vou juntar tudo e colocar no vídeo. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo se você gostou e de continuar visitando o blog e todos os outros vídeos por aqui, certo? Beijos e boas leituras!